A Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo. Há muitos mitos e lendas fascinantes em torno dos mosteiros. Por quase 2000 anos, o mundo acreditou que a história do Éden era simples. Um jardim, uma serpente e um fruto proibido. Mas e se a versão que nos ensinaram fosse apenas parte da verdade? Escondida nas profundezas dos textos etíopes mais antigos que sobreviveram, encontra-se uma confissão final da própria Eva, proferida pouco antes de sua morte. Segundo o relato antigo, Eva reuniu seus filhos em segredo e revelou o que realmente aconteceu no Éden naquele dia e por que a humanidade foi expulsa. O que ela descreveu foi muito mais perturbador do que um simples ato de desobediência. Ela falou de seres que já observavam a humanidade, um conhecimento que jamais deveria ter sido revelado, e uma profecia sobre o futuro que aterrorizou até mesmo sua própria família. Então, ela ordenou que seu filho anotasse cada palavra antes que a verdade desaparecesse para sempre. Então, antes de revelarmos a confissão que tentaram apagar, curta e inscreva-se. Porque, depois de ouvir o que Eva supostamente revelou, você talvez nunca mais veja a história do Éden da mesma forma. Durante séculos, esta versão do testemunho de Eva permaneceu enterrada, escondida em antigos manuscritos etíopes, ignorada pelo mundo exterior. Mas agora, pesquisadores estão finalmente traduzindo o texto esquecido, e o que ele revela muda tudo. Os últimos dias de Eva. Após Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden, vagaram pela terra, até encontrarem abrigo em uma caverna aninhada em uma montanha. Esse lugar ficou conhecido como a Caverna dos Tesouros, uma câmara sagrada, onde Adão instruiu seus descendentes a guardar ouro, incenso e mirra. Esses eram símbolos de realeza, sacerdócio e profecia que ecoariam nas escrituras por gerações vindouras. Adão viveu 930 anos e, quando a morte finalmente se aproximou, chamou seu filho Sete e sua esposa Eva para junto de si. Ele deu-lhes instruções sobre o sepultamento e a memória, sobre como seu corpo deveria ser colocado na caverna dos tesouros e sobre como deveriam continuar a adorar a Deus mesmo em sua ausência. Então Adão partiu deste mundo, deixando Eva sozinha pela primeira vez desde a sua criação. A dor que consumia Eva era diferente de tudo que ela já havia experimentado. Ela sentou-se do lado de fora da caverna onde o corpo de Adão repousava, recusando-se a comer ou beber. Os dias se passaram, e ela continuou ali, jejuando e lamentando. A tradição etíope enfatiza que sua dor era dupla. Ela lamentava o homem que fora seu companheiro por quase 1000 anos, mas também as consequências do que acontecera no Éden. Em certo momento, seu sofrimento tornou-se tão intenso que ela própria desejou a morte. Ela orou a Deus, pedindo-lhe que a deixasse unir-se a Adão e a libertasse do peso da vida fora dos muros do jardim. Mas, antes que sua oração pudesse ser atendida, ela sentiu um chamado diferente. Ela precisava finalmente contar a alguém o que realmente aconteceu no Éden para preservar a verdade antes de seguir Adão para a terra, e chamou Seth para perto de si. De todos os seus filhos, Seth havia sido escolhido para dar continuidade à linhagem prometida. Ele era aquele a quem Adão havia abençoado, aquele que lideraria a família depois que eles partissem. E a ele, Eva confiaria as memórias que guardava há quase 1000 anos. Eva começou a falar, e o que ela revelou pintaria um retrato do Éden que a maioria dos leitores modernos jamais viu. Eva descreveu o jardim como repleto de luz divina, um brilho mais intenso que o do sol, que jamais se apagava ou oscilava. Não havia noite no Éden, nem escuridão ou sombra. O próprio ar era puro, perfumado e vivificante, ao contrário da atmosfera pesada que pairava do lado de fora do jardim após a queda. Cada respiração que ela e Adão davam os sustentava de maneiras que ela mal conseguia explicar. Nada apodrecia e nada morria. As árvores davam frutos continuamente, sem estação ou interrupção. Você podia caminhar pelo jardim a qualquer momento e encontrar frutos maduros pendurados em cada galho. No centro, erguia-se a árvore da vida, que irradiava luz e oferecia imortalidade a quem dela comesse. Perto dela, havia outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva a descreveu como bela, com frutos que pareciam desejáveis em todos os sentidos. Mas havia uma proibição divina, uma ordem de Deus para que ela e Adão não a tocassem. Então Eva contou a Sete algo extremamente chocante sobre a serpente. Ela descreveu a serpente como originalmente radiante e ereta, não rastejando sobre o ventre como seria condenada a fazer mais tarde. Ela andava sobre pernas. Possuía uma inteligência que superava a de todas as outras criaturas do jardim, e falava com tanta persuasão que Eva se viu acreditando em suas palavras, apesar de tudo o que Deus havia ordenado.
A serpente disse a ela que comer do fruto não a mataria. Disseram-lhe que Deus estava escondendo algo, que ela e Adão poderiam se tornar como seres divinos, conhecendo o bem e o mal como os deuses os conheciam. Ela confessou que acreditava nele e comeu. Então ela deu o fruto a Adão, e ele também comeu. Eva contou a Sete que, antes da queda, ela e Adão estavam vestidos com vestes de luz. Não se tratava de um tecido feito por mãos humanas, mas sim de uma cobertura de esplendor, uma glória que os envolvia e os protegia da vergonha. Quando desobedeceram, aquela luz desapareceu instantaneamente. Pela primeira vez, ficaram nus e expostos, tentando se cobrir com folhas do jardim. Eva descreveu o momento da expulsão como a experiência mais dolorosa de sua existência. Afastar-se do jardim significava afastar-se da luz, da vida e da presença de Deus que preenchia cada momento de seus dias. Ela e Adão entraram em um mundo que parecia pesado, sombrio e frio. Um mundo onde cresciam espinhos e o pão só vinha do suor. Enquanto pronunciava essas palavras para Seth, Eva sentiu suas forças se esvaírem, mas antes de morrer, ela receberia mais uma visão. Um vislumbre por trás do véu que separa este mundo de tudo o que existe além. E o que ela viu naqueles momentos finais seria tão perturbador que Seth o registraria cuidadosamente e o transmitiria por gerações. A visão perturbadora de Eva. Depois que Eva terminou de contar a Seth suas memórias do Éden, algo estranho começou a acontecer. Ela ficou em silêncio e entrou em um estado de transe. Seus olhos estavam abertos, mas sem enxergar nada. Seu corpo presente, mas sua mente em algum lugar completamente diferente. Seth sentou-se ao lado dela, sem saber se deveria chamá-la ou esperar em silêncio. Ele acabou optando por esperar. E o quê? O que aconteceu a seguir o marcaria para o resto da vida. Era o quarto dia após o sepultamento de Adão. O sol pairava sobre a caverna dos tesouros, como todos os dias desde a expulsão do Éden. Mas então, sem aviso, os céus sobre a caverna se abriram. Não se tratava de uma tempestade ou de um fenômeno natural. O próprio céu parecia se rasgar, revelando uma luz por trás que não podia ser contemplada. O brilho que emanava daquela abertura lembrou Eva do Éden, das vestes de luz que ela e Adão usavam antes da queda. Pela primeira vez em quase 1000 anos, ela viu aquela glória novamente. Da abertura desceu uma enorme carruagem puxada por 4 águias. Mas estas não eram aves comuns. Suas asas se estendiam pelo céu, cada pena brilhando com uma luz que se movia e oscilava como fogo vivo. Eles desceram lenta e deliberadamente, como se carregassem o próprio peso do céu até a caverna onde Eva observava. Quando a carruagem pousou, Eva viu quem estava dentro dela. Era Adão. Não o corpo definhado que haviam colocado na caverna 4 dias antes, mas um homem radiante, íntegro e vivo. Ao lado dele estavam os arcanjos Miguel e Gabriel, atuando como guardiões e guiando sua alma para a vida após a morte. Eva observou enquanto os anjos conduziam a alma de Adão em direção a um corpo d'água que ela nunca tinha visto antes. Textos posteriores o chamariam de Lago de Aqueronte, um lugar de purificação mencionado nos primeiros escritos cristãos e apócrifos. As águas eram cristalinas, diferentes de qualquer rio ou mar na terra. Quando os anjos imergiram Adão naquele lago, algo extraordinário aconteceu. A sujeira de quase 1000 anos de vida fora do Éden foi lavada. O cansaço, a tristeza e o peso de cada momento desde a queda se dissolveram naquelas águas. Adão estava em pleno esplendor, naquilo que a humanidade sempre deveria ter sido. E Eva compreendeu pela primeira vez que a morte não era o fim, era um retorno. Wallace Budge, que trabalhou como curador de antiguidades egípcias e assírias no Museu Britânico, estudou esses relatos extensivamente. Ele observou que a iconografia da purificação e restauração celestial aparece em diversos textos apócrifos do Oriente Próximo, surgindo em várias formas, desde as tradições gregas até a literatura funerária egípcia. Mas a versão etíope preserva detalhes que não são encontrados em nenhum outro lugar. Estudiosos traçaram conexões entre esse relato e outros escritos cristãos primitivos. O lago de Aqueronte aparece no Apocalipse de Paulo em grego, sugerindo que essas ideias viajaram através de culturas e línguas à medida que o cristianismo primitivo se desenvolvia.
Mas o texto etíope coloca Adão no centro da história de uma forma que outras tradições não fazem. Enquanto Eva observava essa visão se desenrolar, algo fundamental mudou dentro dela. Por quase 1000 anos, ela carregou a culpa como um peso físico, constantemente lembrada do momento no Éden em que acreditou na serpente em vez de Deus. Ela se culpava não apenas pelo seu próprio sofrimento, mas também pela morte de Adão, pela dor de seus filhos e por toda a tristeza que a humanidade jamais conheceria. Mas, ao ver Adão ser acolhido no céu, purificado, restaurado e revestido novamente de glória, ela compreendeu algo que lhe havia escapado durante todos aqueles anos. Deus não os havia expulsado do Éden para sofrerem para sempre. Ele os enviara para um mundo onde eventualmente morreriam, para que pudessem retornar a Ele, purificados de tudo que os separava de sua presença. A culpa desapareceu de uma vez só. Eva sentia-se mais leve do que se sentira desde antes da queda. Ela compreendia agora que a morte iminente não era algo a temer, mas sim algo a acolher. Ela logo seguiria Adão por aquela mesma porta e, do outro lado, o encontraria à sua espera, jovem, glorioso e envolto em luz. À medida que a visão se dissipava e o céu se fechava sobre a caverna dos tesouros, Eva se voltou para Seth com paz nos olhos pela primeira vez em sua vida fora do Éden. Ela tinha mais uma coisa para lhe dizer. Dessa vez, não se tratava do passado, mas do futuro, do que aconteceria com seus filhos e os filhos de seus filhos ao longo das gerações vindouras. Ela havia recebido uma profecia que falava tanto de desgraça quanto de redenção. A profecia da desgraça e da redenção. No 5º dia após o sepultamento de Adão, Eva convocou seus descendentes para se reunirem diante da caverna dos tesouros. A notícia se espalhou rapidamente pelos vales e montanhas, atingindo os assentamentos onde seus filhos, netos e bisnetos estavam espalhados pela região. Chegaram a pé e de jumento, famílias viajando de regiões distantes até que uma vasta assembleia se reuniu. Diante da caverna onde o corpo de Adão repousava e onde Eva agora esperava para falar, ela tinha quase 1000 anos. Seu corpo carregava o peso de todas as dificuldades sofridas fora do Éden. Mas quando ela se apresentou diante daquela multidão, algo em sua presença chamou a atenção. Ela parecia forte, como se a visão que presenciara no dia anterior tivesse restaurado algo essencial dentro dela. Logo, a multidão silenciou, aguardando as palavras da primeira mãe da humanidade. Eva não lhes ofereceu riquezas, ela não distribuiu terras, bens ou dividiu os pertences restantes de Adão. Em vez disso, ela ofereceu-lhes profecias, uma janela para o que aconteceria aos seus descendentes ao longo das gerações vindouras. E suas primeiras palavras infundiram medo em todos os corações que a ouviam. Eva alertou que a corrupção se espalharia pela humanidade como uma doença. Gerações surgiriam e desapareceriam. E a cada século que passava, a maldade das pessoas cresceria até se tornar insuportável. Deus olharia para a terra e veria violência, crueldade e todo tipo de mal imaginável, e a diria. Um dilúvio viria, ela lhes disse. Um dilúvio tão vasto que cobriria as montanhas e varreria tudo o que respirava. O mundo que eles conheciam seria submerso pelas águas enviadas para purificar o que o pecado humano havia poluído. Ela lhes disse que nem todos pereceriam. Deus preservaria um remanescente, um homem justo e sua família, que levariam adiante a linhagem através do dilúvio. Esse homem construiria um barco de salvação que flutuaria acima das águas enquanto o resto do mundo afundaria sob elas. E a partir de sua família, a humanidade recomeçaria. Mas o dilúvio não foi o fim do julgamento, apenas o começo. Eva falou de uma segunda catástrofe. Desta vez, não pela água, mas pelo fogo. No fim dos tempos, ela profetizou. O mundo enfrentaria um acerto de contas final. O fogo consumiria tudo o que restasse, testando e refinando o que sobrasse. Ela explicou que isso não era mera destruição, mas purificação. O fogo queimaria a corrupção de uma forma que a água não conseguia, deixando apenas o que fosse digno de perdurar. Mas ela os assegurou de que a humanidade sobreviveria a ambas as catástrofes. Sua linhagem, a linhagem de Sete, perduraria através do dilúvio e do fogo. Deus preservaria um remanescente em cada ocasião. Não porque eles merecessem, mas porque ele não havia desistido das pessoas que criou. Mas Eva não havia terminado. Suas próximas palavras carregavam uma promessa que ecoaria por todas as gerações que a ouvissem. Ela lhes disse que um dia, num futuro distante, um descendente nasceria de sua linhagem. Essa figura seria diferente de qualquer outra que a precedeu. Ele realizaria o que ela e Adão não conseguiram.
Ele reabriria os portões do Éden que se fecharam atrás deles quando foram expulsos do paraíso, e reverteria o exílio que ela e Adão sofreram, conduzindo a humanidade de volta ao jardim do qual haviam sido expulsos. Esse Redentor restauraria tudo o que foi perdido. As vestes de luz, a presença de Deus e a imortalidade que lhes escapou por entre os dedos quando tentaram alcançar o fruto proibido. Ele atravessaria a morte e emergiria do outro lado. E por isso, todos que o seguissem acabariam por segui-lo. Quando ela terminou de falar, a assembleia permaneceu imóvel. Tinham vindo à espera de palavras finais de uma mulher idosa. Mas, em vez disso, receberam uma profecia que sobreviveria a cada pedra que talhassem e a cada cidade que construíssem. A história de Eva, porém, ainda não estava completa. Ela havia falado do futuro. Agora, ela mesma entraria nele. Antes que outro amanhecer pintasse o céu sobre a caverna dos tesouros, Eva seguiria Adão através da porta da morte. E o que aconteceu naqueles momentos finais suscitaria questões que ainda hoje ecoam na tradição etíope. O reencontro final. Após revelar sua visão final do futuro, o corpo de Eva começou a enfraquecer. A profecia que ela carregava lhe dera forças por um tempo. Mas nem mesmo a primeira mãe da humanidade poderia escapar da morte para sempre. Enquanto a luz se apagava lentamente em seus olhos, ela chamou Seth para perto de si pela última vez. Sua voz era quase um sussurro, mas cada palavra carregava um peso enorme. Eva não pediu riquezas, poder ou lembranças. Em vez disso, fez 2 pedidos finais. Primeiro, ela pediu a Seth que orasse para que Deus a perdoasse completamente, não apenas pelo ato no Éden, mas também pelo sofrimento que afligia a humanidade desde então. Então, ela fez um último apelo. Ela desejava ser sepultada ao lado de Adão na caverna dos tesouros, reunida com o homem que estivera ao seu lado desde o alvorecer da criação. Seth prometeu que seus desejos seriam atendidos. Momentos depois, Eva fechou os olhos pela última vez. A mulher que testemunhou o Éden com seus próprios olhos, que caminhou entre as árvores do paraíso e ouviu a voz de Deus no jardim, partiu deste mundo. O que se seguiu tornou-se um dos relatos fúnebres mais estranhos preservados na antiga tradição etíope. Sete e seus irmãos prepararam cuidadosamente o corpo de Eva com profunda reverência. Lavaram-na delicadamente, envolveram-na em um pano sagrado e ungiram-na com óleos e especiarias. Então, carregando-a solenemente pelas montanhas, levaram-na à caverna dos tesouros, o local sagrado de repouso onde Adão já havia sido sepultado poucos dias antes. Mas, segundo o texto antigo, no momento em que o corpo de Eva foi colocado ao lado do de Adão, algo extraordinário aconteceu. O auro, o incenso e as especiarias preciosas escondidos na caverna exalaram subitamente uma fragrância avassaladora, diferente de tudo que as pessoas já haviam conhecido. Não era o aroma comum de mirra ou perfume. Testemunhas o descreveram como incrivelmente doce, poderoso e quase sobrenatural. O aroma emanou da entrada da caverna e se espalhou pela terra ao redor. Vilarejos a quilômetros de distância relataram tê-lo sentido, levado pelo vento, mesmo sem terem comparecido ao enterro. As pessoas imediatamente acreditaram que algo sagrado havia acontecido. Aqueles que experimentaram a fragrância tiveram dificuldade em descrevê-la. O aroma lembrava-lhes um lugar que nunca tinham visto, mas que, de alguma forma, guardavam no fundo da alma. Era uma sensação ancestral, pacífica e estranhamente familiar, como se a humanidade ainda carregasse uma memória enterrada do Éden em algum lugar da alma. Segundo a tradição, não se tratava apenas de perfume ou incenso pairando no ar, era a fragrância do próprio paraíso, anunciando que Adão e Eva, os primeiros exilados, finalmente haviam se reunido na morte. E. A. Wallace Budge, pesquisador do Museu Britânico que passou anos estudando manuscritos religiosos etíopes, observou que o cristianismo etíope preservou muitas tradições funerárias completamente ausentes dos textos bíblicos ocidentais. Histórias envolvendo fragrâncias sagradas, óleos de unção sagrados e sinais que acompanham a morte aparecem repetidamente em escritos etíopes, embora tenham sido amplamente removidas das tradições posteriores. Isso levanta uma questão perturbadora. Se essas histórias existiram durante séculos, por que a maioria das pessoas nunca as ouviu? Alguns pesquisadores acreditam que as autoridades eclesiásticas posteriores se concentraram apenas em textos que apoiavam a doutrina oficial, deixando de lado relatos considerados muito místicos ou controversos.
Uma versão de Eva retratada não simplesmente como a mulher responsável pela queda da humanidade, mas como uma profetisa que recebeu visões e morreu envolta no aroma do paraíso, pode ter desafiado a narrativa que as gerações posteriores preferiram preservar. No entanto, na Etiópia, esses relatos antigos sobreviveram. Protegidos durante séculos pela Igreja Ortodoxa Etíope, eles permaneceram escondidos em mosteiros remotos, enquanto grande parte do mundo se esqueceu completamente de sua existência.